que vou receber uma convidada que eu admiro assim muito e que vai trazer uma enorme contribuição para meu público aqui, o jovem advogado, porque tem tudo a ver com vocês da advocacia, nós, que é justamente para falar sobre posicionamento na rede, marketing jurídico e tudo que permeia esse assunto, por vezes tão polêmico. Mas eu trouxe uma autoridade nacional, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dela, uma autoridade nacional no assunto. Dani, 2018, eu a conheci no primeiro congresso de coaching jurídico do Brasil, ela palestrando e eu na plateia, assistindo. E ano passado, em 2019, palestramos juntas no mesmo evento do primeiro congresso de coaching internacional em São Paulo. E eu tive o prazer de estreitar, né, essa relação com ela, que é uma profissional assim, referência no mercado. E sejam todos muito bem-vindos para falar, para conversar, para vocês ouvirem um pouco dos conhecimentos de Daniela Mascarenhas, que é uma das maiores especialistas de marketing jurídico e gestão legal do Brasil, é empreendedora, relações públicas, especialista em marketing, como eu falei, né, estratégias corporativas, com MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, né? Além disso, palestrante, professora, diretora de projetos na Associação de Microempresas, enfim, ela tem um currículo vasto, mas teve seu trabalho referenciado pela Exame, Infomoney, Portal Mundo do Marketing, Portal Terra e Agência Estado. Ou seja, Dani é a dona da rede toda. Seja bem-vinda, Dani. Vamos conversar aqui, né? Venha. Vamos esperar a Dani entrar aí. Vamos ver se dá tudo certinho. Pessoal que tá chegando, olha ela! Boa noite! Tudo bom, querida? Tudo bom, Raquel? Tudo. Tá me ouvindo bem? Que honra! Honra minha! Viu uma coisa que ninguém conta aqui, coisa de bastidor? Eu entrei em contato com ela para ela fazer uma live comigo no meu canal. Aí a pessoa é tão influente, tão persuasiva, fala assim, não. Ela já vai marcando pro dela. Nem lhe dá a chance. Tudo bom, Afonso? A gente percebeu isso hoje, né, Dani? O convite é assim, ó. Eu cobrei hoje. Ela disse, mas peraí, eu convidei você para minha rede e você tá me levando para o projeto. Mas é claro, tem que ser a primeira pessoa desse projeto, porque você deu aquela cutucada que me tirou, né, da zona de conforto que eu tava lá. Não é isso? Fico feliz por ter tirado você da zona de conforto. Eu sempre... duas características que eu tenho no meu perfil é de tirar a virgindade de um monte de gente em live. Esse povo que não está acostumado a fazer live, vambora, porque o negócio é se conectar com as pessoas. E o segundo é tirar a galera da zona de conforto. Exatamente. Então, eu acho que o assunto que, além de conexão, é justamente fazer com que os advogados, né, Dani, percebam que estão atrasados muito. Essa é a minha percepção. E aí você vai me confirmar, porque hoje Dani é entrevistada. Eu vou fazer um monte de perguntinhas. Eu fiz umas surpresas aqui, viu? Você nem sabe. Oba! Eu gosto de surpresa. E, na minha opinião, estão muito atrasados, seja advogado já mais antigo, seja jovem, assim, a advocacia no geral, ela está um tanto quanto atrasada em posicionamento em marketing jurídico. É isso, Dani? Mas isso também é explicável para a própria lógica do mercado jurídico. A gente precisa entender que a advocacia é um mercado tradicionalista. A gente sempre precisa partir por aí. Precisa entender que essa mudança foi motivada também pela, digamos assim, a expansão dos cursos de direito. E, sobretudo, com a saída do advogado da zona de conforto, na medida em que existe mais profissionais no mercado, mais pessoas competindo por preço. Antes você tinha um cenário muito confortável no mercado jurídico. Então, era de se entender
E, inclusive, se vendia a tese, eu acho que maldosamente muitas faculdades ainda vendem de que fazendo direito a pessoa vai ficar rica, né? E ainda E maldosamente. rápido. E rápido, e assim, maldosamente, alguns cursos ainda vendem essa lógica e a gente sabe que não é assim que funciona. Não é, de fato, não é assim. E a gente sabe que existe um limite, inclusive, de, digamos assim, do nosso. Quando a gente fala de potencial técnico, com relação ao nosso conhecimento técnico, até onde ele pode nos levar, porque existem outras competências próprias que o mercado exige, mercado mesmo, o relacionamento com as pessoas exige, e que todos nós profissionais, a gente não está ileso a adquirir essas ferramentas. Você própria, eu, tipo assim, a gente conversando, vendo o quão alto o desenvolvimento foi responsável por essa tomada de consciência de querer aprender mais, de querer ser mais. Não é só aprender, é ser, buscar algo de fato maior, entender qual é o que você veio fazer aqui no mundo. Que advogar faz parte, mas não é só advocacia. A gente é muito mais complexo do que isso. A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto de mudança de mercado, que envolve essa linha do autoconhecimento também. Mas, assim, antes de eu falar, a primeira perguntinha, que eu acho que é a base de tudo ali, como quando você falou que as faculdades vendem que o advogado ele pode ganhar dinheiro, muito dinheiro e rápido. Eu também, eu acho que aí vale também a questão da geração nova, que tem uma expectativa, não é, Dani? Quando entra no mercado, muito mais rápida. Eles não querem esperar, eles querem resultados rápidos, não é verdade? E o jovem advogado vem com essa coisa de que tudo é para ontem. Ele compra essa ideia muito fácil, né? Até porque a gente não é só na advocacia, mas se você olhar para o mercado editorial, por exemplo, se vende muita receita mágica hoje em dia. A receita de enriquecer sem trabalhar, de fazer o 6 em 7, né? A pessoa acha que é só trabalhar 7 dias e ficar milionário, e a gente sabe que não é assim. Ou então é como trabalhar, como é que é? 2 horas ou 30 minutos por semana, ou 4 horas por semana. Vende-se uma ideia geral de que tudo é muito fácil. Mas o que não se sabe é o que, de fato, por trás, os bastidores, quantas pessoas trabalham para chegar naquele patamar. Não é uma construção do dia para a noite. O título pode ser atrativo, mas você precisa estar disposto a pagar o preço para você viver aquela realidade. Não estou dizendo que é impossível, mas você precisa hoje se dedicar e pagar o preço para chegar lá. É uma construção, né, de carreira, é uma construção, inclusive em relação a marketing, o posicionamento exige e leva tempo. Mas aí eu queria que você começasse, assim, esclarecendo, que eu chamei aqui a live muito com o foco no jovem advogado, que já vem, assim, muitas vezes um pouco defasado da questão da competitividade com grandes escritórios, né? Ele vem num certo prejuízo e a rede ela é um canal importante, mas eu queria que você começasse falando o que é marketing jurídico. Vamos esclarecer. Tá. Eu gosto de sempre falar por aí, porque assim, embora muitas pessoas acreditem que marketing jurídico seja alinhado à publicidade, e uma parte de marketing jurídico está alinhada à publicidade, ele não é apenas publicidade. Ele nada mais é do que o alinhamento de um escritório, o alinhamento de um advogado com relação ao seu mercado. Entende-se seu cliente-alvo, seus competidores, seus colegas, seus fornecedores, seus parceiros que estão atuando junto nesse mercado. Ou seja, uma grande comunidade é um todo, e não apenas o mercado jurídico. É você olhar na sociedade,
olhar as pessoas, a sua comunidade, o seu cliente-alvo, os seus colegas e seus parceiros como integrantes desse mercado. E a partir daí você se alinhar com esse mercado, comunicando certo, no momento correto, da forma como as pessoas desejam ouvir, para que você gere uma confiança e que as pessoas que se identifiquem com sua linha de atuação possam lhe contratar. Falei? Resumi bem? Resumiu bem, e é bem mais complexo que isso, nós sabemos, Sim. porque quando a gente fala de marketing jurídico, é um leque, não é, de braços, mas resumindo, é isso. Mas eu queria que você deixasse bem claro, assim, porque a advocacia, ela é regida pelo Código de Ética, e nós temos uma vedação, e as pessoas muitas vezes confundem achando que tudo é proibido ou que tudo é permitido e perdem a mão. E eu acho que o advogado, por falta de conhecimento, ele pode incorrer nas penalidades, né, nas violações e sofrer as penalidades, quando ele confundir publicidade com propaganda, que é vedada pelo Código de Ética, como uma forma de captação de clientela. É isso, Dani? Tem outras questões também, inclusive mais complexas do que isso. Porque se a gente entender marketing do jeito que a gente está falando aqui, como um organismo de gestão, como uma ferramenta de gestão, como de fato ela não é só a publicidade que é vedada. Tem diversas outras questões que a gente estuda no marketing jurídico que não só o código de ética. Muita gente acha que é só pegar o código de ética e se adaptar à advocacia. Não é bem assim. Porque a gente precisa entender, primeiro, que o código de ética ele não é preto no branco. Ele dá vazão a diversas interpretações. Não é à toa que em cada estado, em cada seccional, os TEDs têm entendido matérias parecidas de forma diferente. Uma outra questão que a gente precisa estar atento é com relação ao próprio estatuto da advocacia, da profissão da advocacia. Quando a gente vai escolher o nome do escritório, porque lá é onde está, digamos assim, o regramento da profissão. Então, não é só o código de ética, o código de ética também. Porque, por exemplo, ações em teses de marketing que não são só de publicidade, como, por exemplo, a advocacia itinerante, que até hoje eu estou tentando entender o que é isso, é proibida pelo TED de São Paulo. Tá? Então, assim, uma ação que o escritório, que o advogado vai fazer nas comunidades, tererê, isso é o advogado, o TED de São Paulo já proíbe. Então, a gente então, assim, não é só publicidade, tem outras questões da própria gestão jurídica e que a gente já, inclusive, vem debatido. Eu tenho debatido bastante nos meus canais, inclusive refletindo melhor sobre o código de ética, que eu acho até que a gente pode até fazer uma live só sobre isso, porque dá muito pano para manga. Essa questão que até hoje eu estou tentando entender o que é advocacia itinerante, porque assim, na minha cabeça ela me dá vazão a diversas coisas, que não só o advogado no carro advogando itinerantemente, mas assim, me dá vazão a diversas outras interpretações. No meu entender, Raquel, o advogado que quer fazer diferente, eu canso de falar isso, ele não pode só impactar outros advogados, como a maioria dos advogados faz. Entendo que isso é zona de conforto, entendo que as pessoas saem da faculdade, digamos assim, transpirando o direito, mas a gente precisa entender que a própria função social do advogado, se você pegar lá, o advogado é indispensável à justiça, como coloca lá na Constituição Federal, a gente precisa entender que para ele ser indispensável à justiça, ele precisa se relacionar não é com um colega advogado que também está cheio de conteúdo de direito, mas com a própria sociedade, que é quem demanda e quem precisa conhecer os seus direitos. Então, essa interação, para mim, é essencial. Faz parte da produção dele, faz parte da sua função social e que poucos, infelizmente, praticam e utilizam isso a seu favor. Perfeito, tá? Dani. Eu botei isso como minha observação aqui da próxima questão,
que, assim, você já falou, eu ia entrar na questão da OAB, nos limites, como a OAB vê isso, e a gente já deu uma pincelada, porque o assunto, se a gente fosse deter, né, só nessa questão, é um capítulo à parte, e é Não, importante poderia se também, fazer uma live não só é? sobre isso. Só Poderia sobre fazer uma isso, e live. depois a gente pode marcar, porque o que eu vejo muito como, né, presidente da comissão de coaching jurídico, que a gente participa de evento e faz evento, é essa dúvida do advogado sobre o tema, tá? E às vezes também um rigor que muitas vezes está desalinhado com a evolução da carreira e com a evolução do mundo. E aí é importante depois, de repente, fazer só uma live sobre isso. Mas aí, quando você tocou num ponto. Oi, pode falar. É louco, porque assim, se você olhar o comportamento, não é só de agora, dos antigos. Até quando eu comecei, gente, eu comecei na advocacia em 2002. Quando se, digamos assim, se fazia publicações, por exemplo, se faziam publicações em revistas jurídicas para impactar outros advogados, a gente entendia que aquela era uma publicação de posicionamento, mas aquela publicação nunca ia chegar no consumidor final. Nunca ia chegar na pessoa, de fato, que precisa se conhecer e conhecer o direito para, digamos assim, até acionar um advogado. Nunca. E essas pessoas, de fato, se não fosse a imprensa, que muitas vezes divulgam também as situações de uma maneira erroneamente, porque também não tem esse consultor advogado, as pessoas nunca vão conhecer de fato seus direitos. Ela sempre vai ficar no limbo. Eu acho que tem esse viés da função social, por óbvio, e também tem essa questão de que você se fazer conhecer também é importante, não é? A rede social, ela leva para esse lado também, mas na minha opinião, alguns advogados estão errando a mão e se perdendo no que falar. Porque o que eu estou vendo, por exemplo, porque é momento de autoconhecimento. Veja, autoconhecimento é hoje o meu mercado, trabalho, estudo isso, não é uma linha que eu desenvolvo e atendo e ajudo advogados. Então, a minha rede é posicionada com o tema. Mas o que eu vejo? Muitos advogados que não trabalham com isso, fazem só advocacia, tá falando de autoconhecimento, tá falando de planejamento, de planner, de meta, de alguma coisa. Produtividade, empreendedorismo jurídico, como se fossem profissionais da área. Eu entendo. Exatamente. E que ali ele pensa que ele está fazendo um posicionamento a favor da carreira dele, quando na verdade ele não está com um tema alinhado ao que ele faz. É isso? Exato. É complicado isso, porque a gente está vendo, sobretudo na advocacia, que o marketing jurídico é relativamente novo, empreendedorismo jurídico também é relativo novo, autoconhecimento, produtividade, esses temas relacionados, sobretudo à área de gestão, que é relativamente novo, as pessoas que estão, principalmente o jovem advogado, está se perdendo nessa questão com relação a conteúdo. Também, talvez, por falta de autoconhecimento próprio, por não entender quais são os seus objetivos ainda, e não é muito comum a pessoa estar perdida, acreditando que essa área nossa é uma área do direito. Gente, não é. Essa são áreas de gestão jurídica, não é uma área pessoal e profissional, direito. né? Exato, é uma outra área que tem o viés jurídico também, mas não é uma área específica do direito. Você precisa, de fato, nesse início, escolher o que você deseja atuar. Se você quiser atuar em autodesenvolvimento, você vai buscar cursos de autodesenvolvimento. Antes, inclusive, de compartilhar conteúdo. Porque é assim que a gente se constrói a autoridade. Se estuda primeiro. Não é porque você faz uma live, que você vê um vídeo no YouTube, que você acha que está pronto. Porque não é assim, a gente demora anos. A Raquel bem sabe disso, de preparação, assim como você ficou no mínimo 5 anos na faculdade, para se preparar para ser um operador do direito. Isso não é uma área complementar do direito. Muito menos o advogado, digamos assim, desculpa falar isso, tem as competências adequadas se ele não estudar complementarmente para atuar nessas áreas. Então, a gente precisa até ter um filtro muito grande, porque também a gente tem visto, exatamente pela falta de empatia,
e até de habilidade em escolher o cliente, em conversar com o cliente, como eles estão impactando outros advogados. Já vou aproveitar que eu estou impactando o advogado e vou lançar um curso. A pessoa não conseguiu se autofirmar na profissão e está lançando cursos ensinando a outras pessoas, outros advogados iniciantes, a se autoafirmar na profissão que ele não se autoafirmou. Uma estrada que ele não percorreu. E isso eu tenho observado assim. Você puxou esse gancho, porque a gente que está assim no nosso meio de desenvolvimento, a gente tem um olhar mais acurado, né? Você fica mais crítico, atento, né? E a gente começa a realmente a perceber que essa falta de saber onde eu quero ir, onde eu quero chegar e quem eu sou, né? A gente vai falar bem esses dois limites, né? Onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou. O advogado, Sim. Ele nem se firmou aonde eu estou. Isso é um fato, porque o que a gente vê muito é o jovem advogado hoje, muitas vezes, querer fazer isso, o curso, sem antes passar, né, a jornada. Se preparar, né? E preparar. E para onde eu vou. Porque o que me preocupa, Dani, muito também, é para onde eu vou. Porque essas estratégias de falar sobre os assuntos que estão desalinhados com a carreira jurídica impactam na ausência de prospecção, que poderia ser o foco. Sim, sem dúvida, mas é que tá. O que ocorre? Quando a pessoa sai da pós-graduação, vou falar da pós-graduação, da faculdade de Direito, ela está vomitando direito. E o cliente, ele não quer aprender direito, porque se ele quisesse aprender, ele estava na faculdade como você. Ele quer resolver um problema específico. E no momento em que você não escolhe um perfil de cliente, não estou falando de... as pessoas se afligem com a área que ela vai atuar. Não! Escolha pelo menos um perfil de cliente para você conhecer essa dor profundamente, conhecer os seus problemas profundamente. A partir daí, se você quiser atuar em uma área específica, você escolhe. Mas, primeiro, pensa no seu cliente, olha para o seu cliente, escolhe um perfil de cliente. Alguém vai me dizer assim, que eu sempre ouço isso. Mas eu não posso escolher. Todo mundo que chegar na minha rede eu preciso pegar porque eu tenho que pagar as contas. Você já ouviu isso também? Aquela clínica geral que antes podia, né? Antes era mais fácil fazer uma clínica geral. Mesmo assim, era uma outra realidade. Hoje nem contencioso de massa. Nem contencioso de massa. Faz clínica geral. Por quê? Porque a operação jurídica é muito complexa. Começa por aí. Todo dia, se um cliente novo entrar com uma demanda diferente e um advogado daquela linha de produção ter que parar para estudar, para tudo. Deixa eu só colocar uma questão que eu acho relevante, porque é o seguinte, enquanto o cliente estiver chegando a você e estiver vindo por indicação para advogar, de boa, aceita o cliente. Mas no momento em que você se coloca numa ação ou numa situação mais ativa de fato, prospectar o cliente, aí, meu amigo, o jogo muda. Aí você precisa escolher um perfil de cliente. Ok, vou advogar para médico, preciso entender quem é essa pessoa. Como essa pessoa trabalha? Qual o horário que essa pessoa tem disponível para que o advogado chegue até ele? Como é que eu vou atender? Vou ter que atender em horário especial, já que essa pessoa vive de plantão? Enfim, qual a necessidade jurídica que esse profissional demandaria? É previdência com que eu vou atuar? É de fato direito médico? É danos? O que eu, de fato, preciso levantar essas questões para que eu entenda quem é a pessoa que está do outro lado. Daí, sim, eu posso me dignar e falar assim, poxa, agora que eu entendo esse cliente, tenho capacidade de me conectar com ele, conheço muito bem essas dores, conheço pelo que ele passa, agora sim eu me sinto confortável em escolher uma área de direito que eu quero atuar. Não é o que eu sei e vou empurrar no mercado. Não, o mercado mudou, gente. Essa questão do eu sei pagar no mercado parou nos anos 80. Então, a gente não empurra mais goela abaixo o nosso conhecimento, digamos assim, como eu dizia meu ex-marido, que era do interior, é na titela de ninguém, entendeu? Até porque, né?
Até porque, né, Dani, o perfil do cliente mudou, o mercado mudou, o mundo mudou, toda essa transformação, essa revolução, essa era digital, né, a inteligência artificial, as mudanças de comportamento com a era, né, a rede social, a mudança de mercado, de produto, enfim, uma série de coisas que impactaram, óbvio, no comportamento do cliente, faz com que o cliente não queira mais, assim, só que você bote uma vitrine de produtos, mas que você chegue a ele de uma forma mais cirúrgica. É isso? Mais humana, inclusive, entendendo quem está do outro lado. Mais humana. E hoje em dia, graças a Deus, as ferramentas, a internet, a própria automação, quando a gente fala de tecnologia, ela ajuda a gente nesse sentido, porque ela dá para a gente inteligência. Mas a gente também precisa utilizar essa inteligência. Não basta ter no mercado. A gente precisa usar essa inteligência também com inteligência, que a nossa, inclusive, é superior. Então, assim, eu já pulei uma perguntinha que a gente meio que assim mapeou que o jovem advogado talvez não esteja tão preparado. É isso, para começar o marketing jurídico. Mas como é que o marketing jurídico pode ajudar o jovem advogado, Dani? Vamos inverter aqui a pergunta. Tá. Já que a gente tocou nessa questão de perda de foco. Tá. Autoconhecimento é uma questão de inteligência, tá? É essencial para se iniciar qualquer atividade jurídica. É essencial para se iniciar, para você começar um negócio jurídico, você se autoconhecer, entender qual é seu ponto forte, no que você é bom, no que você pode ser melhor do que o outro, no que você tem maior entregabilidade, no que você rende mais, isso é essencial. Agora, o marketing jurídico está aqui não é só para você conquistar mais clientes, ele ajuda muito, mas principalmente para você se conectar com o público-alvo, para você entender o que esse mercado demanda, para você impactar a sociedade. Você pode, digamos, utilizar o marketing jurídico para muito mais do que prospecção de cliente, para fidelizar uma banca, para organizar seus processos internos, inclusive jurídicos. A gente está falando de uma ferramenta de gestão que leva a encantamento, de desenvolver produtos jurídicos, que a gente chama de serviços customizados à questão do cliente, porque o cliente não quer saber, isso é consumidor, não, isso é previdenciário. Não, o cliente tem um problema. Ponto. O cliente tem um problema. E assim, essa divisão de direitos só é didática para o advogado. Se vai passar, o direito é transversal. Se vai passar por conhecimento A mais B mais C, ponto. Para o cliente, ele só quer o problema dele resolvido. Ele quer que você entenda a dor dele, né? Chegue na ferida e leve a solução. Profissional do futuro. E a sua proposta... E sua proposta, sua proposta de honorários, ela deve contemplar isso. Essa é a diferença de um advogado que passa uma confiança maior para o advogado, daquele, por exemplo, que vai resolver uma questão de plano de saúde que a pessoa não tem acesso só pelo viés do direito do consumidor e não vai olhar as doenças. Isso. E aí envolve... E aí, muitas vezes, o advogado até perde causas nessa dinâmica com o cliente, porque a visão dele não está tão trabalhada em olhar outras questões daquele problema, né? Daquele ambiente. Aquele ambiente não é dele. Ele está ali momentaneamente só para ganhar o dinheiro. Aqui que o marketing jurídico entra bem. Principalmente, ele ajuda a dar mais clareza a seu objetivo, porque no momento em que você coloca metas específicas, objetivos específicos, que você tem tarefas a realizar mediante o cumprimento daquela meta, mediante a prospecção de trazer o cliente para casa, ele traz mais clareza para a sua atividade, ele traz mais clareza e autoconsciência para todo escritório, mesmo que você não trabalhe autônomo, para todo escritório. Eu saí de uma mentoria agora, nesse momento, acabou 9 horas, 9 e pouca. Eu saí de uma mentoria agora em que a gente estava discutindo isso, metas financeiras trimestrais, olhando o custo trimestral do escritório e ações de prospecção para cobrir, no mínimo, cobrir aqueles custos.
Quantos clientes precisam entrar? Clientes de quais demandas? Quanto eu vou cobrar por essa demanda? Então, a gente vai organizando, de fato, o escritório. E, gente, isso é marketing jurídico, não é só publicar conteúdo e oba-oba, não. Não, eu ia Porque dizer agora, a própria publicação de conteúdo... A própria publicação de conteúdo na rede social, ela cumpre-se uma meta também financeira para você trazer o cliente para casa. Eu ia comentar exatamente isso, Dani, que o marketing, ele passa, um dos braços é o posicionamento na rede social, que é importante. Mas antes de se posicionar, é importante fazer todo esse background aí, de saber o que se quer, né? Onde se quer chegar, qual é a meta financeira, quantos clientes eu preciso. E não só utilizar a rede, utilizar de outras estratégias, né? Até entender o nicho, como eu alcanço esse nicho. E aí eu te pergunto, como é que o jovem está começando? O jovem está começando, ele tem muitos receios, não é? Muitas... até falta de conhecimento, como a gente falou aqui, como é que ele deve se posicionar para atrair esse cliente mais qualificado? Perfeito, adoro essa pergunta. Primeiro ponto, se entender o que ele quer para a carreira dele e, pelo amor de Deus, gente, escolher um público-alvo. Primeiro ponto, tudo começa a partir do público-alvo. Entenda uma coisa, o seu perfil de rede social para prospectar cliente, por exemplo, ele não se trata de você. Ele não é um perfil que você está em todas as fotos. Não é um perfil blogueiro em que você... Oi, tô aqui na praia. Oh, tô aqui no congresso. Não é isso. Um perfil voltado a atrair cliente é um perfil focado na dor e no interesse de uma outra pessoa. A sua história, ela vai sendo contada por trás desse cliente-alvo. Então, assim, é um perfil voltado, de fato, ao interesse de outras pessoas. Daquela pessoa... Muito mais informativo, não é, Dani? Muito mais informativo e de conteúdo técnico também, não é? Muito mais informativo de conteúdo técnico do que você. Ela se trata muito mais de uma outra pessoa do que você. É diferente do perfil blogueirinha, de influenciador digital, mesmo que seja no direito, tá? É por isso que existe, inclusive, desculpa falar isso também, dentro das OABs, uma incongruência do que é influenciador digital e marketing jurídico. São coisas diferentes. O assunto fica confuso, não é? O assunto não fica claro, fica confuso. E é aí que isso talvez também confunde o potencial... e o potencial de explorar essa ferramenta vai se perdendo. Exato. E aí, eu quero te perguntar uma coisa... Tá? Nós sabemos que assim, a comunicação ela vem a ser uma das habilidades muito importantes agora nesse mercado, nesse novo momento. E essa foi uma das perguntas que eu fiz agora bem recente, porque eu li a questão de você, não só a empatia com o cliente, né? A comunicação boa, mas desenvolver a empatia com o cliente e uma comunicação, sobretudo, mais acessível. E aí onde eu pergunto, o juridiquês, ele atrapalha no marketing? Ele atrapalha nesse posicionamento? Muito. Principalmente o seguinte, você não precisa fazer uma postagem, por exemplo, no Instagram e colocar artigo, só se aquilo realmente for fundamental para você fundamentar a sua agenda. Mas não precisa. Outra questão que as pessoas não entendem e fica se autopublicando é que, assim, gente, publicação de Senado Federal, CNJ, ela não serve para você. Ela tem informação demais, ela não serve para atrair cliente. O advogado tem que fazer perguntas, responder perguntas que tenham sentido para o cliente-alvo e não entregar a resposta completamente pronta. Ele precisa chamar a atenção para a pessoa e deixar um sabor de quero mais, para a pessoa querer saber mais. E procurar ele no direct para tirar dúvida, procurar ele no WhatsApp para tirar dúvida. Você sempre tem que deixar uma sensação de que não está entregando a resposta completa. E não se deve, inclusive, tirar uma dúvida aqui abertamente. Tá? Você traz o cliente até porque você já está atendendo ali de uma forma aberta por um canal que não é o correto, não é? E não é o objetivo. Na verdade, o objetivo é construir consulta. E o objetivo é construir um posicionamento.
não é isso? Não, e você acaba prestando uma consulta sobre um caso concreto, sem ter documento, sem analisar o caso da pessoa, bem genericamente, tipo assim, tá fadada a um erro enorme e a comparação com outros advogados. Essa é um canal de atração para você trazer a pessoa até você, para ela procurar você no direct e você conhecer mais sobre ela, e não o contrário. Não é para você ficar refém da pessoa. A pessoa que precisa se relacionar com você para entender por que você está agindo dessa maneira. Ô, Dani, e aí vamos para uma pergunta assim, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado agora, né? Perfil comportamental e marketing jurídico, 2 temas que dá match. Se o profissional, e você já respondeu logo de cara, falando de autoconhecimento, né? E perfil comportamental, sempre, análise, né? E a gente sempre inicia no autoconhecimento e o nosso mercado jurídico não está atento a isso, não é isso? É verdade? Não, eu fiz vou dar a minha culpa, que eu fiz o perfil comportamental com Raquel. A gente passou, assim, mais de 1 hora ela me dando feedback e, assim, arrasada. Arrasada. A verdade é o seguinte, perfil comportamental, mesmo que inconscientemente, é responsável pela forma como a gente age, das atitudes que a gente toma, as decisões que a gente toma. E quando a gente não está inconsciente, é muito pior. Porque a gente vai atropelando as coisas e a gente vai tomando, inclusive, decisões equivocadas. Inclusive, uma coisa que eu senti, ela sabe disso, é que eu me sufocava muito para me adequar ao mercado. Porque eu sou uma pessoa, assim, direta. Às vezes direta até demais. Às vezes isso pode ser confundido com grosseria, digamos assim. Direta, sem muita paciência para certas coisas. Muito objetiva até demais. Né? E isso pode ser confundido com diversos outros aspectos. E muitas vezes a gente acaba, digamos, se automutilando, a palavra talvez seja pesada, mas é isso mesmo, para a gente tentar se adequar ao maior, digamos assim, ao mercado, né? Ou não é nem o mercado, as pessoas com que a gente convive. E antes de continuar, que eu nem... ela tá falando aqui, vai uma dominante aí alta, extremamente Deixa alta. eu continuar, que eu nem terminei de fazer a pergunta, mas eu queria dar boa noite para um monte de gente que entrou, Dani, falar, né, dar um alô para todo mundo, deixar que as pessoas quiserem perguntar, vão mandando suas perguntas, que eu tô aqui checando. Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, não é? Vai mandando pergunta que a gente tá aqui olhando. E vamos encaixar as perguntas aí dentro da live, porque se deixar 2 dominantes influentes falar, né, vai ser tudo aqui. Você já entregou a gente, né? Você já entregou a gente. E aí, vamos lá. Voltando para o assunto. Perfil comportamental. Eu acho essa a maior ferramenta, minha opinião pessoal, pelo meu histórico pessoal e pelo conhecimento e o resultado que hoje eu vejo nas pessoas, uma das maiores ferramentas de autoconhecimento. Se o profissional, ele se conhece melhor, porventura, ele vai conhecer mais de pessoas, tá? E dessa forma, sua comunicação é aprimorada, tá? Isso interfere na capacidade dele. Seu comportamento idem. Também. Ele vai se tornar, inclusive, uma pessoa melhor. Mas isso interfere tudo. Ele alinha mais os seus objetivos. Ele começa daquele ponto que a gente falou lá atrás, que é ele entender o que ele quer, quem ele é, o que ele quer, para onde ele quer ir. O perfil ajuda muito com essa clareza, porque quando eu conheço minhas habilidades, quando eu sei, não é, das minhas habilidades, dos meus pontos fortes, eu posso direcionar até a escolha do meu nicho, concorda? Em cima disso, não é? Do que eu tenho de inclusive as atividades que você escolhe também fazer, porque assim, eu sou uma pessoa que sou muito direta, eu gosto de bater meta, eu me sinto bem em bater meta, em ter resolutividade, me sinto bem. E alinhar isso com a atividade faz todo sentido dentro do planejamento de posicionamento, né? Dentro do plano de posicionamento de marketing. E aí eu pergunto,
isso aumenta, e a gente sabe a resposta, mas vamos perguntar para essa live ficar bem clara para as pessoas também, porque a gente fala, assim, fala as definições e dá o caminho também, um pouco do caminho, né? Isso ajuda a aumentar a prospecção, que é algo que o advogado, desde que sai da faculdade até o fim da carreira, está sempre preocupado. Sim, ajuda. Porque assim, também a gente precisa entender a limitação de cada perfil e do potencial de cada perfil. Claro que tem alguns perfis que são mais tendentes a se relacionar com pessoas. Tem pessoas que são mais retraídas, mais metódicas, mais planejadoras, que não se sente tão à vontade com essa conexão. Mas a partir do momento em que eu tenho esse metaconhecimento, eu posso me melhorar. Né? Eu posso ter atitudes e comportamentos e construir habilidades que podem me melhorar. Raquel, acho que você não sabe disso, mas eu falo nas lives assim, que eu tinha uma barreira muito grande quando eu comecei em 90, antes da faculdade, quando eu era estudante mesmo. Eu não conseguia falar bem em público. Olha para mim fazendo live hoje, eu não falava bem em público. Eu ia me apresentar na faculdade e não saía uma palavra. Eu era completamente gaga. Não era uma questão física, simplesmente era uma questão de nervoso. Não conseguia segurar o microfone. Era assim, ó. Meu microfone ele tremia. E aqui, tipo assim, a gente não tinha tanta tecnologia e conhecimento à disposição naquela época, né? Vou entregar a minha idade agora, mas assim, a gente não tinha tanta... Nos anos 90, a gente não tinha tanta... A gente não tinha tanta ferramenta, internet... Nem profissionais que ajudassem, né, Dani? Nem profissionais, sim, assim, que ajudassem. Era bem complicado. E eu passei, digamos assim, por um processo muito grande, processo mesmo, para que eu, digamos assim, tomasse esse conhecimento e tomasse esse conhecimento e competência para mim. Pouco depois, quando eu me formei, eu assumi a secretaria de um município. E eu era obrigada pela própria função de estar todos os dias praticamente numa rádio dando entrevista. Eu que não falava em público, para ir para uma rádio dar entrevista, em TV dar entrevista, meu Deus do céu. Primeira vez que eu fui dar entrevista, eu não dormi de noite. Eu estudei mais do que tudo na vida. Tudo que o cara ia perguntar, o que não ia perguntar para não passar feio, porque era ao vivo, né? Dani, você falou, mas você falou aí, mas eu acho que você não sabe não, que eu tinha pânico de falar em público. Eu não sei se eu comentei isso em São Paulo. Não. Pânico de falar em público. Eu passei, assim, 20 anos de carreira sem fazer uma palestra. Minha primeira palestra faz praticamente um ano, um pouco mais de um ano. E nesse intervalo foram 30. E a rede social, hoje é, assim, um passeio. Porque quando eu entendi todas as questões que bloqueavam e quando eu entendi, e você também entendeu, que nós temos um perfil com essas habilidades, não é? Que trazem a facilidade para falar em público, a gente começa a viver a essência. E aí é onde eu vou entrar com outra perguntinha surpresa, mas que eu tiro porque meus clientes e um público grande de gente que eu dou aula, e quando a gente fala de rede social, quando a gente fala em se expor, o advogado, um dos grandes impedimentos do advogado chegar nesse posicionamento de começar um trabalho desse ainda é a vergonha. Vergonha eu sentia também, mas assim, entre passar vergonha... Mas ainda é um ponto que é forte. Mas olha só, entre passar vergonha de eu ter que ir lá em público, falar besteira, gaguejar e me preparar, eu escolhi me preparar. Porque assim, a gente chega no momento da vida em que a gente precisa tomar uma decisão. Se isso é importante pra gente, se isso é o caminho para onde a gente deseja chegar, que venha, a gente agarra e faz, entendeu? Faz acontecer. E na época não tinha esse celular smartphone que a gente se gravava, não, tá, gente? Eu ia pra frente do espelho mesmo, pro banheiro, ficar treinando.
Mas o pior, Dani, que ainda é o advogado em geral, eu não sei se é muito específico do nosso mercado, tá? E eu reputo que por nosso mercado ser muito tradicional, ser um mercado que julga mais, de certa forma, não é um mercado que é mais crítico, o medo do julgamento ainda permeia essa resistência de ir para a rede, né? Como assim? Eu Você já sinto deu uma isso na resposta. própria produção de conteúdo, Raquel. Quando a gente fala que o advogado tem que criar conteúdo para leigo, ele sente medo de ser julgado pelo colega, dele ser interpretado de que ele não conhece o assunto. E aí a gente realmente precisa fazer esse trabalho de conscientização. Não é só rede social, não. No blog dele também. Que a gente precisa também fazer um trabalho para que ele seja encontrado não pelo colega, mas pelo cliente. Tá? Para que o cliente sinta que existe uma conexão aí. É mais do que o direito em si, é mais, quando a gente fala de conexão, é mais do que o juridiquês, mais do que a letra da lei. É de fato a compreensão pelo que o outro está passando. E o próprio advogado, ele sente essa trava muito grande. Primeiro, ele não exerce empatia, ele não está acostumado a fazer esse exercício de empatia com relação ao outro. E segundo, ele tem medo de ser julgado pelo colega, de ser mal interpretado. Assim, tá vendo esse cara? Isso aí um cara não entende nada, tá falando besteira na rede social. Porque se ele fosse tratar disso, ele ia trazer o artigo tal, fulano tal, e a gente não quer colocar em xeque isso. Questão jurídica. Eu tenho muitos mentorandos que eles têm medo de fazer live, com medo de não saber o direito, a letra do direito toda, completa. Eles paralisam ali. Eles paralisam mesmo, ficam ali parados em função de vir para a live e ter alguma pergunta que eles não sabem responder. Aí vem a sacada. Aí você vai falar o seguinte: pô, você não precisa saber a jurisprudência, a letra da lei, mas, pô, de acordo com a minha atuação, de acordo com os casos que eu pego, com as minhas experiências, são questões que o outro que está do outro lado, que está perguntando, ele não quer saber da letra da lei, ele não está ali procurando a letra da lei. A letra da lei está no livro. E são técnicas que um profissional como você, né, que atua nessa área, vai ajudar, porque hoje o mercado se socorre, muitos advogados ainda não utilizam disso. Cá para nós, os advogados, na minha percepção, que veio de 20 anos de carreira, ainda pensam muito na técnica e esquecem de todo o entorno, né? E o mercado hoje oferece profissionais especializados em áreas que não são técnicas, mas que vão ajudá-lo nessa construção da carreira. É isso? Isso. Existe até um equívoco, desculpa eu colocar isso aqui, um equívoco. É por isso que muita gente está falando em marketing jurídico, mas não está agregando para sua carreira, porque de fato deveriam estar advogando ou estar construindo conteúdo para cliente. Eles estão construindo conteúdo para o colega. E assim, por quê? Por falta de empatia. Por falta de procurar entender o que é o outro. E é muito mais fácil você permanecer na zona de conforto, vomitando o velho conteúdo de direito que você aprendeu na faculdade. Tem até, tipo assim, é louco isso, mas assim, quando eu dou aula de Instagram, e eu tenho um curso até de Instagram para advogados, e assim, uma das questões que é como é que se diz? É anti-intuitiva, mas que muitos praticam. É o seguinte: muita gente tem um perfil de advogado e eles começam a seguir outros advogados. Eles começam a dar like em posts de outros advogados. O Instagram e o Facebook, eles têm um algoritmo. E o algoritmo, ele trata da seguinte maneira: ele começa a lhe dar mais conteúdo, ele começa a lhe mostrar mais conteúdo daqueles perfis de conteúdo que você curte e que você compartilha e que você comenta. Se você faz isso com advogados, você vai impactar advogados e advogados vão impactar você. E você não vai sair daquela bolha. No momento em que você decide que quer impactar cliente, você também precisa decidir sair da bolha para seguir e compartilhar e comentar, digamos assim, posts de interesses do seu cliente, mesmo que não sejam, principalmente que não sejam jurídicos.
Ô, Dani, aí tem uma perguntinha aqui que eu acho que você já respondeu, você já deu muita dica, né? O pessoal precisa ir lá no canal, né? E fazer seus cursos, porque aí teve dica. Quem tá aqui assistindo a live já recebeu dicas extraordinárias. Mas tem uma perguntinha aqui. Qual tipo de marketing atrai mais clientes? Será que aí no curso já teve uma. Tá. Bom, a gente tá Veja bem, o tipo de marketing não, mas tipo de estratégia hoje que atrai um cliente, a gente precisa primeiro perceber, digamos assim, quem é seu cliente-alvo. De uma maneira geral, a atenção das pessoas, e eu digo a atenção das pessoas como um todo, ela está nesse instrumento que a gente está conversando aqui agora, que se chama smartphone. De uma maneira geral, tá todo mundo aqui. Eu quero que vocês observem, assim, inclusive criteriosamente, tem gente que acreditava que o público, que era um público mais idoso, que era um público que não tinha acesso à internet, que era um público carente, não estava na internet. Lendo engano. Eu tenho clientes, inclusive de mais de 70 anos, clientes, advogados de mais de 70 anos, que precisaram voltar a advogar, advogados das antigas, e que foi assim, ou eu aprendo esse troço ou eu morro, porque na minha comunidade, gente, comunidade é aquela, digamos assim, são pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, as pessoas só se relacionam pelo celular, toda a comunicação e a atenção estão no celular. Daí, a depender do tipo do perfil de cliente, ela vai estar no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Google, tá? Mas aí que a gente precisa analisar cada perfil de cliente. A verdade é que a gente nunca vai impactar 100% o nosso cliente se a gente tiver um canal só. A gente começa com um canal só e aos poucos a gente vai agregando. Tá aí o canal que a Raquel tá trazendo novamente à tona. O YouTube, exatamente. Isso foi estratégia, tá? E eu falo muito nas minhas palestras, sabe, Dani? Quando eu comecei nesse mundo novo que hoje eu trabalho, que é o desenvolvimento muito mais focada no desenvolvimento do profissional do que na parte jurídica, como advogada, eu sentia a dificuldade e o desafio, como qualquer jovem advogado, de entrar na rede, de construir, não é uma carreira e tal, e como estratégia, até muito, de forma muito, vamos dizer, foi instintiva, porque eu não me socorri de profissionais, mas eu escolhi dar energia numa rede para fazê-la bem feita, e depois, né, migrar para outras redes, porque às vezes o profissional escolhe todas as redes sociais e não faz nenhuma. Né? Não, e não está bem posicionado em nenhuma. Você tem que começar bem por uma. E aos poucos, sempre comece por alguma coisa. E aos poucos você vai agregando. Inclusive, aqui no Instagram mesmo, a gente pode ter mais de um perfil, gente. A gente pode ter um perfil para agregar, para atrair clientes. A gente pode ter um perfil para só construção de autoridade técnica, se for o caso. Tem advogados que almejam ser palestrantes, então eles vão criar um outro perfil com esse propósito. Então, isso não é limitante. É limitante a nossa capacidade de produção. E aí abraçar muitas coisas, muitas vezes faz isso, né? Você faz e aí voltamos àquele assunto lá atrás. O que eu quero? Eu quero primeiro ser um advogado de referência, ou eu quero ir para a área acadêmica, eu quero lecionar, eu quero ser palestrante, eu quero gerar autoridade em tal área. E conforme esse objetivo, até a rede... E as estratégias vão se alinhando. E as próprias estratégias vão se alinhando. Porque, assim, se você vai atrair cliente, você vai tratar mais do problema de uma outra pessoa e vai contar a sua história por trás de um problema, de uma informação que vai, digamos assim, que o outro quer ouvir. Se você vai tratar de uma construção de uma profissional enquanto advogada, não é que seu conteúdo seja mais técnico. Se depender do quanto você quer se posicionar tecnicamente. Se você quiser ser professora, por exemplo, é possível. Você começa a construção de conteúdo técnico se você quiser ser professora. Tá? Professora, palestrante naquela questão específica, você vai tratar do conteúdo técnico da questão específica. Tudo depende,
tudo depende do seu objetivo. Não existe, no marketing é tão legal, porque não existe um certo e errado. Existe um objetivo e as estratégias que vão ajudar a gente a chegar lá. E aí, vou aproveitar e vender o... Vá, termine. Me interrompi. Não, eu tô falando, não existe um certo e errado. Existe muito teste de você entender se aquilo tá dando certo para você ou não. E principalmente, aquela que eu falei no início, se você estiver disposto a pagar o preço, se você está disposto a persistir e ser consistente, porque o segredo de estar aqui é consistência, é muito trabalho. Raquel não conseguiu todos os resultados que ela conseguiu porque eventualmente ela postava, porque eventualmente ela fazia alguma coisa. Não. Disciplina. Ela tá aqui porque ela tá aqui todos os dias, porque ela trata todo mundo, ela se relaciona com todo mundo que chega para ela, inclusive no direct. Isso é um exercício de consistência, não é uma tarefa mais. É uma tarefa que faz parte do todo o conjunto de um projeto que ela decidiu e que ela tomou como seu objetivo. Faz parte de uma decisão, né, Dani? Sim. Faz parte de uma decisão. Eu costumo dizer que a gente que está aqui na rede, a gente não é profissional disso, daquilo. A gente rentabiliza por meio da advocacia, a gente rentabiliza por meio do coach, a gente rentabiliza por meio do marketing jurídico, por meio da gestão, por meio da mentoria, que seja. Mas a gente é, de fato, produtor de conteúdo, porque a nossa atividade principal, focada em atrair cliente e ter visibilidade, é produção de conteúdo. É uma das nossas atividades principais, além da gente atuar tecnicamente com o que a gente atua. Exatamente. E quando assim, e as pessoas não entendem o pessoal do nicho jurídico, mas as pessoas no geral, porque também esse canal aqui atrai muita gente de outras carreiras, e o que a gente falou serve, não é, Dani, para todo posicionamento de carreira, não é? Embora a gente tenha tratado de forma muito cirúrgica para o profissional, porque isso também é uma estratégia de posicionamento, né? Atingir aquele cliente específico, aquele nicho específico. Mas as pessoas não entendem que por trás... Raquel, é muito doloroso o profissional, sobretudo para advogado. A gente olha para o mercado, é muito doloroso para o profissional que a gente sabe que estudou, que é um profissional dedicado, para aquele profissional que ainda acredita que se ele fizer tudo certinho, um dia ele será reconhecido. Isso é muito doloroso da gente, inclusive, assistir, porque não é assim que o mercado funciona. Você precisa se ajudar nesse processo. Não adianta vou esperar que um dia... Não, isso não existe há muitos anos. Meu pai já me dizia isso quando eu era adolescente. Não, a gente precisa se ajudar nesse processo, entender o que a gente quer, entender onde isso pode ser levado. E assim, mesmo um estudante que não tenha sido nota A na faculdade, se ele tem as competências adequadas, meu amigo, ele vai ser melhor advogado do que o cara que foi nota A. Vai. Tá? Eu vou aproveitar e vender um peixinho aqui, que é o Conecte-se, que é justamente fazer com que as pessoas entendam o quanto a compreensão de perfil comportamental pode trazer à tona essas competências que são o diferencial, não é, Dani? Nesse mercado do futuro, porque por vezes a pessoa não é a que mais teve resultados na faculdade, mas é uma pessoa mais ousada, é uma pessoa mais disciplinada, é uma pessoa que tem competência. Estouramos o tempo. Estouramos o tempo, mas vamos finalizar, porque já passamos 1 hora aqui, né, Dani? E eu olhando ali para o tempo, na verdade, eu esqueci que só tínhamos 1 hora, que o Instagram, assim, dá esse limite para a gente não falar demais. Mas aí, só para fechar... Obrigada, doutora Viviane. Ela está dizendo que foi maravilhoso. Eu tenho aprendido muito, viu? Vocês não têm noção. Vamos retomar essa live para vocês mandarem perguntas rapidinho e a gente já finalizar. Eu quero convidar todo mundo para o Conecte-se, que é um evento para abrir essa mente e trazer para as pessoas se apropriarem de quem são e para onde querem ir. Sigam lá os... Dani, passa aí teus canais, tua mentoria. Aqui passa no aí Instagram tudo. Você pode seguir o marketjurídico.com.br, que lá sou eu. E se você for advogado, a gente conversa muito mais abertamente por lá. Eu ainda estou tentando ter a minha própria linha, porque eu tenho 2 perfis, né? Então,
Eu preciso entender um pouco da minha outra linha de conteúdo. No YouTube também eu tenho vários vídeos que ajudam advogados em início de carreira. Muitos vídeos. Você pode acessar danielamascarenhas.com.br/YouTube, que lá tem todos os vídeos para me ajudar a você começar, você tirar dúvida e a gente pode conversar muito melhor. E eu tenho um projeto no Facebook que é o advogadoempreendedor.com.br, uma fanpage em que vocês também estão super convidados a participar. Quem quiser insights de marketing jurídico e gestão jurídica, tem a nossa comunidade no Telegram, que é advogadoempreendedor.com/Telegram, que toda semana a gente está lá também compartilhando alguns insights de gestão e de marketing jurídico. Bom, é isso, gente. Eu quero agradecer a Raquel. Diga que você ia comentar uma coisa agora. Eu ia dizer que foi maravilhoso. Se alguém quiser ainda... Eu acho que a gente pode, né, Dani? Com alguma observação. O que é que acharam da live? Se gostaram da live, se curtiram. No meu Linktree, aqui na bio, tem o acesso direto para o canal do YouTube. Essa live vai subir para o YouTube, né? Vai ficar lá disponível. A gente vai fazer uma próxima juntas, né, Dani? Já tem data. Vai anunciar já a data? Dia 20 de março. Não, fevereiro. Em fevereiro. 20 de fevereiro. Uma quinta-feira. Novo tema. E aí, a responsável pelo tema vai ser a dona Raquel. Sou eu agora, né? E aí, quem manda lá quem manda em tudo vai ser ela no canal dela. Então, comecem a seguir, né? E aí, passar para contar só o finalzinho de uma novidade, que vem um projeto novo para eu. Te contei, Dani, não sei se tu ouvisse a questão da revista. Você falou por alto a questão da revista. Sabe que é uma coisa que eu gosto muito com relação à produção de conteúdo? As pessoas acham que produção de conteúdo é só online, né? Não, é isso que eu quero trazer produção de conteúdo é tudo. Raquel, só para você ter uma noção do marketing jurídico, se você olhar os juristas mais antigos, como é que eles projetavam no mercado? Eram escrevendo, eram produzindo conteúdo. A diferença é que não existia facilidade da internet, nem das redes sociais. Então, as pessoas ralavam para conseguir uma coluna no jornal, uma coluna numa revista. Elas ralavam por essa conexão. Mas observe que os juristas mais antigos, eles se posicionavam escrevendo artigo. Então, trazer aí esse projeto novo, que é um resgate da revista, é uma revista jurídica, a revista 7 vai chegar, vai ser lançada para o mercado jurídico. E você também que quiser construir um posicionamento, além de rede social, entenda que posicionamento tem várias, não é, Dani? Vários viés, desde escrever artigo, ir para canais, ir para canais especializados, muitas vezes como o Jus Brasil, escrever para outros canais, criar o seu próprio canal, não é isso? Sim, e é uma coisa que eu gosto bastante, você falou em posicionamento, eu esqueci de falar uma coisa importante. Gente, posicionamento, na minha opinião, uma das estratégias de marketing, desculpa, eu estou aqui, de marketing mais poderosas que existem, porque ela acontece na cabeça do outro. Só que para que isso aconteça bem, para que você projete essa ideia na cabeça de outra pessoa, você precisa primeiro projetar essa ideia na sua cabeça. Então, posicionamento, ele começa por a gente mesmo. Porque a gente precisa vestir de atitudes e comportamentos. Não é só o que a gente diz. É todo o nosso conjunto o que a gente passa para outras pessoas. É a percepção do outro sobre a gente. Então, antes de você se preocupar em passar isso para o mercado, coloque essa ideia e vista dessa ideia dentro de você. Primeiro é você, depois é o outro. Diferente do marketing jurídico que olha para o mercado e para o cliente para depois organizar todas as suas ações, posicionamento começa por você. Coloca essa ideia. Eu acho que depois desse recadinho a gente pode encerrar, não é, Dani? Senão a gente passa a noite todinha aqui. Mas eu quero agradecer. E ela vai sofrer, porque ela vai ter que editar esses 2 vídeos para subir para o YouTube.
Eu quero agradecer imensamente por você ter, assim, de sopetão, me encorajado, porque o objetivo não foi esse, mas a gente transformou numa coragem. Não, o objetivo era trazer você para o meu. Mas aí retomar um sonho que eu estava lá atrás e deixei, mas é óbvio que a gente vai se encontrar no seu e fazer essa parceria de entrevista e de temas que eu acho que é importantíssimo. Não vai ser uma, não vai ser duas lives, porque o mercado ele está necessitando de informação, concorda? E aí eu agradeço a sua generosidade, o convite, enfim, e por aceitar começar o Talk About aqui comigo. Eu que agradeço. Olha que orgulho ser a primeira do Talk About. Primeira. Eu que agradeço. Primeira. Mandar beijo para todo mundo que ficou até agora, né, Dani? Beijo bem grande. Gente, muito obrigada pela paciência e em nos aturar até essa hora. São mais de 11 horas da noite, acredito eu. Então, muito obrigada. Isso Prazer aí, enorme estar aqui. É um prazer enorme estar aqui. Vou deixar vocês dormirem, porque amanhã é dia de branco para todos nós, né? Eu vou fazer um print nosso aqui para a gente colocar o print lá. Vou ver se isso funciona. Botar lá no nosso perfil para eles comentarem lá o que acharam da live e convidar as pessoas para a próxima. Né? Perfeito. Beijo, viu, Dani? Beijo, pessoal. Gente, muito obrigada. Boa Boa noite. noite. Tchau.